Gostaria de chamar agora aqui à frente o Antônio. Encontramos? Bom dia, Antônio. Quantos aqui na igreja conhecem o Antônio? Temos bastante pessoas. Quantos sabem o testemunho que o Antônio viveu aí no final do ano passado? Quantos já o ouviram contar? Temos aqui. Bem, eu acho que agora é um momento assim que realmente os irmãos ficarão impressionados com uma história de milagre incrível que o Antônio pode vivenciar no final do ano passado. O Antônio é aluno do 4º ano de teologia. No 3º ano de teologia, os alunos costumam sair para a prática pastoral. Aqui no IAP, todos os alunos eles têm aulas práticas desde o 1º ano. Mas é no 3º ano, né, Antônio, que saem para as igrejas, saem numa média de 3 meses. E o Antônio ele pode viver uma experiência incrível nesse momento. Só que eu vou economizar aqui a minha fala e vou dar o microfone para ele poder contextualizá-los algo que ele viveu. Bom dia, Gisele. No mês de setembro do ano passado, meus colegas e eu fomos enviados para o evangelismo. O evangelismo é um requisito prático do teológico, em que o aluno fica 3 meses numa cidade, desenvolvendo um trabalho de pregação do Evangelho. Eu fui para Pato Bragado. Pato Bragado é uma cidade do interior, aqui no oeste do Paraná, uma cidade de colonização alemã, bem organizada. E lá fui eu, com o coração transbordando de expectativas. Inexperiente, porém, bem treinado e orientado pelos professores. Quando eu cheguei lá, percebi que as minhas expectativas começaram a ser frustradas, porque a realidade é totalmente diferente da que eu estava acostumado. Até então, o povo, eu via que era muito fechado, uma cultura totalmente diferente. Para tu teres uma ideia, às vezes eu saudava, cumprimentava, e o pessoal não respondia. Eu dava o benefício da dúvida, né? Pensava assim, não, talvez eu como tenho um português meio enrolado, talvez eles não estão percebendo bem. Vou tentar desenhar um pouco mais as minhas palavras, né? E ainda assim, não. Um dia eu fui para o banco, em lugares públicos, assim como o banco, lá encontrei uma senhora. Enquanto eu entrei tranquilamente, ela ficou apavorada, segurou a bolsa, né? A bolsa dela. E o gerente lá do banco falou, fique tranquila, ele é um cliente já assíduo daqui. E ela ficou assim meio rosa, né? Ficou vermelha. Uma cidade bem conservadora, era uma cidade, né? muito conservadora, né? Tinha um prós, porque eu gosto de coisa séria também, né? E o contra é que eles usavam a cultura, e principalmente o idioma, como um bloqueio, como uma barreira para mim. E estava muito difícil para mim, muito mesmo. Eu lembro que na primeira semana eu recebi a visita do meu professor, para a área de teologia aplicada, e na despedida ele me orientou, me deu a seguinte orientação que eu levei a sério. Antônio, trabalhe duro, e a despeito das situações adversas, não largue mão da sua comunhão com Deus. E aí eu orava a Deus pedindo que Ele me mostrasse o quão real é sua presença e a atuação poderosa do Espírito Santo. Em minha mente veio de forma muito forte o texto famoso dos métodos de Cristo. E eu me perguntava como eu vou misturar-se com esse povo que não quer que eu chegue perto. Como eu vou suprir as necessidades se eles acham que eu não tenho nada para dar. Como eu vou granjear-lhes a confiança se eles só desconfiam de mim? E como eu vou convidá-los então, se nem o primeiro passo da misturação eu consigo dar? Junto com você tinham outros amigos, outros colegas, eles também enfrentavam a mesma dificuldade? De forma geral, não apenas pela tua nacionalidade, pela tua cor, mas de forma geral lá era um local conservador, Sim, não é? Eu penso que não é questão de nacionalidade, nem cor. Ok. Porque eles estranham até um brasileiro que não faz parte do, né? E talvez se eles fossem também no meu país, o pessoal iria estranhá-los, né? Peso embora não iria retalhá-los assim. Em que momento você quebrou essas objeções? Olha, eu passava pela praça da cidade e encontrei 3 senhores e eu resolvi ousadamente sentar perto deles. E quando eu sentei, eles levantaram e começaram a falar em alemão. Falei, meu Deus, mas como pode, né? Interessante, eu comecei a entender o que eles falavam. Eu fiquei impressionado e sorria para eles, só que eles pensavam que eu estava sorrindo porque eu era bobo. Só um detalhe, irmãos, para quem não está
não conhece a história, é uma cidade típica de alemães, e lá eles costumam falar em alemão. Você alguma vez ouviu o idioma, se familiarizou, consegue compreender? Qual que é o seu idioma nativo? Meu idioma nativo é quimbundo e o nosso idioma oficial do país é português. Então você fala esses dois idiomas? Ah, sim. E você já havia conversado em alemão, já havia percebido isso? Aqui é que está a história, irmãos. Né? Nós vivemos... Esse é o momento do milagre. Se atentem a isso. Eu nunca estudei alemão, nunca falei alemão. Até hoje eu não falo alemão. Foi quando eu olhei para eles sorrindo, porque eu estava entendendo o que eles falavam para mim. É que eles conversavam entre eles, e um deles ousadamente perguntou para mim em alemão: e aí, desculpa a expressão, mas eu não me ofendo. E aí, seu preto, o que você está fazendo aqui nessa cidade? E eu respondi em alemão. E você entendeu que eles estavam falando em alemão? Eu entendi. Naquele momento você achou que eles estavam falando em alemão? Houve alguma suspeita? Será que eu estou entendendo direito? Você compreendeu que você estava entendendo? Naquele exato momento eu pensei: será que eles estão falando inglês ou português? Nenhum desses dois idiomas eles estão conversando. Eles estão falando alemão. E eu estava impressionado porque eu estava entendendo o alemão. E o Espírito Santo falou de forma muito forte na minha mente: fala com eles. E eu me perguntava: mas como eu vou falar se eu não consigo falar o alemão? Foi quando o Senhor dirige a pergunta para mim e eu respondi em alemão. Ele ficou assim: Mein Gott, Schwarz sprechen Deutsch. Meu Deus, preto falando alemão. Eu fiquei impressionado porque a confirmação de que eu estava falando alemão vinha deles. E você ficou feliz também? Eu fiquei feliz, claro. E não te ofendeu o fato de eles te chamarem de preto? Não. Eu estava feliz porque o processo da misturação estava começando. É o que eu queria. Misturação. Havia algo maior por detrás, né? Ok, eu estava ali com uma proposta de oferecer-lhes o Evangelho. E a partir dessa conversa, portas se abriram de maneira muito segura. Esse povo podemos ter dificuldades no começo, mas eles são muito bem confiáveis. Portas se abriram, eles próprios me ajudaram com o envolvimento da igreja mais próxima da cidade, me ajudaram no desenvolvimento de todo o trabalho que eu fui lá fazer. E uma coisa interessante, nós conversávamos antes, eu e o Antônio, e esses colegas, novos colegas que você havia feito, né, que até o momento eles levantaram do banco, saíram, desprezaram, de repente eles te acolheram e eles simpatizaram muito com você. E quiseram te levar para vários lugares, você se tornou muito conhecido, muito popular na cidade, né? Sim. Qual foi o primeiro lugar que você foi, ali por intermédio deles? Eles me levaram para conhecer uma professora de alemão, Terezinha Euler. E eles se impressionaram porque o alemão que você falava era um alemão raiz, digamos assim. Eles chamam de Hochdeutsch. O Hochdeutsch, eu nem sabia o que era o Hochdeutsch, né? Eu fiquei aprendendo depois. O professor, parece que eu estou vendo que ele tem cara de alemão. Eu acho que ele entende. O Hochdeutsch é o alemão. Eles diziam para mim que era o alemão raiz lá da Alemanha, né? O alto, né? Do alto padrão. Então, o impressionante para eles era ver um negro falando alemão e o alemão do alto padrão. Eu creio que isso é capacitação do Espírito Santo. Eu creio nisso. E você entendeu, então, naquele primeiro momento, vocês ficaram ali conversando em torno de quantos minutos? 15 minutos. 15 minutos de conversa e você compreendia perfeitamente e tudo falando em alemão. Sim. Impressionante, né, irmãos? E eu fiz um trato com essa professora de alemão. Eu falei: eu vim me candidatar para ser teu aluno, você vai me ensinar alemão. Ela falou: mas você já fala alemão? Eu falei: não, mas eu preciso aprender a gramática. E em troca disso, eu quero também ser teu professor, porque eu sou professor. Eu sou professor de Bíblia. Meu professor me disse que eu era professor de Bíblia, não é mesmo? E ali nós fizemos esse intercâmbio. Ela me ensinou alemão, gramatical, na gramática, e eu lhe ensinei a Bíblia. E aí as coisas fluíram. Muito bom. E o Antônio teve uma experiência incrível. Ele foi convidado para o evento da cidade. Ele se tornou muito popular em toda a cidade, porque ele era o negro que falava alemão. E todos queriam vê-lo, né? Ele se tornou atração ali. Inclusive, o Antônio foi chamado para um dia em que havia um evento na cidade. E ele foi chamado para falar em alemão na igreja luterana da cidade. Eles conta um pouquinho para nós como foi essa experiência. Eles estiveram comemorando os 501 anos de reforma. E eles me convidaram para falar para mais da metade da cidade. A cidade tinha cerca de 6 mil habitantes. E aí eles me convidaram para falar em alemão. Eu comigo assim: meu Deus, eu não sei falar alemão.
Mas esse povo não entende que ich spreche kein Deutsch, né? Eu não sei falar alemão. E ele falava, não, mas você vai ter que discursar em alemão. Eu falei, Deus, se o Senhor quiser, faz de novo. E fez de novo. Imaginem a sensação dele, né? Porque ele não tinha certeza de que ele falaria alemão, ele não compreendia. Então, assim, houve esse lado humano teu. Como que foi esse momento? A princípio, eu também me questionei. Mas quem sou eu para questionar um Deus que faz até uma jumenta se comunicar em linguagem humana? Será que não poderia ele fazer um homem se comunicar num outro idioma, pese embora nunca ter aprendido antes? Eu creio no poder e na atuação do Espírito Santo. E naquele momento, Antônio teve uma oportunidade muito grande. Ele falou, aproveitando as circunstâncias, sobre Lutero, né? Como a Bíblia foi o coração da reforma luterana. E eu compartilhei com eles essa mensagem para a honra e glória de Deus. E com isso, portas se abriram. Muitas pessoas vieram participar do evangelismo, que estava tão difícil, não é mesmo, Antônio? E como resultado, muitos aceitaram ser discípulos de Jesus através do batismo. E lá começou uma nova igreja adventista do sétimo dia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Muito obrigada, Antônio, pelo teu testemunho. Tenhamos um bom sábado. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. E por favor, siga nosso canal para ver mais vídeos como este.